Bom dia, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma primeira sessão em conjunto da ortopedia e da geriatria do Hospital Procardíaco, que eu vou ter a honra de fazer a coordenação dessa sessão clínica com o professor Roberto Gamaschi. Vou deixar o Dr. Roberto Gamaschi especificamente fazer a apresentação da nossa convidada especial. Hoje teremos a presença como debatedores da doutora Elizabeth Viana, doutor Khalil Mohalem e doutor Salos Buxman. E depois eu queria que... Cadê o doutor Salo? Aqui, beleza. Ficar mais à frente depois para a gente, no final, fazer as perguntas. Doutor Roberto, e que o senhor fizesse a apresentação especificamente da nossa convidada especial, depois chamasse o doutor Evandro para começar a fazer o início oficial da nossa sessão clínica. Obrigado. Bom, gente, eu acho que, primeiro, agradecer a presença de todo mundo aqui e agradecer especialmente ao Marcos por abraçar a ideia da gente fazer uma reunião conjunta, que eu acho que tem muito sentido, né, trazer um tema como esse, que relaciona tão bem as duas especialidades. Eu por acaso, estava lendo algumas informações até do que a própria Silvia ainda escreveu no Tratado de Geriatria e Gerontologia, da Beth, do capítulo de osteoporose e outro capítulo de trauma, o quanto importante, o tema que vai ser de hoje, de fratura de fêmur, gera em termos de repercussão na funcionalidade. Se chegar a 50%, isso é até um dado colocado pela Jéssica, no capítulo que ela escreveu de trauma, no tratado, chega a 50% o grau de incapacitação, de idosos depois de uma fratura de fêmur. Então, esses pacientes, ou antes, ou depois, acabam sendo vistos pelas duas especialidades. Então, nada melhor do que um tema que reúne tanto os aspectos relacionados ao ato em si, da fratura, do trauma, a relação com a osteoporose, relação com quedas, que é um tema bastante importante, e principalmente considerando o momento em que trauma passa a ser o objeto de consideração dessa instituição nesse momento. E um dado assim, que eu apenas achei assim, bastante interessante, assim, que falam que todo trauma no idoso, pela possibilidade de comorbidades, deve ser visto como um potencial politrauma. Isso é um dado até de informação de recomendação. E pela importância que isso atinge em idoso, que pode chegar a ser a terceira causa de mortalidade, quedas, e a fratura de quadril ser um grande responsável por isso, acho que é um tema bastante pertinente. E a escolha da Silvia, para trazer esse tema para a gente foi mais do que pertinente, porque a Silvia fez um trabalho importante disso, foi o material. A Silvia, apresentada para quem não a conhece, ela foi a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Aliás, juntamente a Beth, também uma outra ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Salo, presidente da Sociedade Regional. E quem conhece essa turma passa a admirá-la bastante. Ninguém se esquece da torcida, da eleição da Silvia com a Beth e o Salo lá brigando lá pelo voto a voto. Isso eu não esqueço nunca, do Salo lá contando os votos na eleição dela. Então é um grupo bastante unido. E eu acho que a Silvia tem bastante conteúdo para trazer para esse sentido. E como debatedores, tem a Elizabeth, que todos nós conhecemos, outra ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Khalil, que é nosso
eterno amigo e colega geriatra, e o Salo, que todo mundo conhece também. O Salo tem uma experiência grande nessa parte também de ortogeriatria, se é que a gente... Pois não. Eu não sei, algumas pessoas conhecem o tratado, né? Vocês conhecem o tratado de geriatria? Eu pedi à editora que me mandasse um tratado para sortear aqui hoje. Então, a gente vai sortear o tratado para vocês. Eu não trouxe, que é pesado, eu estou resfriadíssimo, não vim de carro, mas já está comigo. Eu entrego ao Roberto, depois vocês pegam com o Roberto, quem for sorteado. Tá bom? Tá. E o Roberto trouxe o manualzinho de geriatria clínica. Eu vou sortear hoje aqui, que é o manual de geriatria. Esse é o manual, os editores Calil, Roberto, eu e Silvinha somos os editores, e o tratado, eu editoro, sou editora principal, e junto com a professora Lígia Pi, que eu sempre brinco, mas é metade do meu cérebro gerontológico, a professora Lígia, que editora a parte de gerontologia do tratado. Então, está prometido. O do Roberto está presente, o meu eu vou trazer depois. E eu queria lembrar também que a professora Silvia, professora de geriatria da Estácio, e também foi membro da comissão de título, e também foi presidente, como eu também, foi presidente da Sociedade Regional do Rio de Janeiro, de Geriatria e Gerontologia. Eu gostaria... Oi? Sim. Temos a presença aqui do nosso diretor médico, doutor Evandro Tinoco. Gostaria que ele proferisse algumas palavras para a gente. Iniciando um processo novo a cada semana. Eu acho que, primeiro, uma honra poder estar aqui. E não há dúvida que o procardíaco ele teve que se adaptar ao enfrentamento de 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro foi o infarto agudo do miocárdio. A segunda situação importante que a gente se capacitou foi para o AVC. O terceiro foi a sepsis. Não tenho dúvida que esses 3 elementos, não é? Nós temos profunda capacidade disso, não é, Antônio Sérgio? De gerar um cuidado de excelência em nosso hospital. E nós estamos nos preparando para o 4º cavaleiro do Apocalipse, que é o trauma. O trauma é algo que é desafiador para o procardíaco. E, com certeza, os ortopedistas têm um papel importante. E ainda temos um sistema de saúde que ele é perverso em relação ao paciente, porque ele remunera o acidente e não a prevenção. E quando eu tenho a honra de ver alguns casos com o Marcos, e ele orienta os pacientes, não é? Homens e mulheres, para fazer densitometria óssea, repor cálcio, fazer fisioterapia e olhar para a população e ver, obviamente, a osteoporose, os riscos ambientais, o risco de queda, que muito o Roberto, o Calil e a Beth trouxeram para o hospital, esse olhar gerontológico e geriátrico. Isso é fundamental hoje, quando nós falamos de assistência à saúde. Então, ontem foram presas 80 pessoas, não é, que faziam a manifestação nos Estados Unidos a favor do Obamacare. A base do Obamacare é justamente saúde populacional. Então, existe um chamado triple aim, o triângulo, que hoje é o nosso mantra, né? Nós somos uma instituição hospitalar que assume a contemporaneidade da saúde global. E a saúde global hoje tem um triângulo, que é oferecer qualidade no atendimento, pelo um custo capaz do paciente suportar, ou seja, affordability, e no ápice desse pirâmide está a saúde populacional, seus agravos e aquilo que nós temos que atuar em linha com prevenção. Os geriatras e gerontólogos são pessoas que semeiam esse tipo de conceito em relação a nós clínicos. E a prática da geriatria, da gerontologia, hoje permeia todas as especialidades médicas, da pediatria, da neonatologia, até o cuidado paliativo. Então, receber a doutora Silvia e olhar para a fratura do colo de fêmur, nós não queremos fazer do procardíaco um local para colocar prótese de joelho, do quadril. Nós queremos que o procardíaco tenha uma ação no cuidado dos pacientes.
Eu me lembro do meu avô, meu querido avô, foi a primeira perda que eu vivenciei, ainda como interno na enfermaria no Antônio Pedro, que faleceu, né? Foi a falência, porque ele tentou ser cuidado, a família, né, tinha poucas posses para colocá-lo no hospital privado e colocar uma prótese, já que ele era uma pessoa muito querida. E a infecção que veio da prótese, e todos os 3 meses antes de morrer, por infecções repetidas até a extrusão da prótese, me fez entender que a fratura de colo de fêmur é uma tragédia que pode acometer um indivíduo e sua família. E que a base de nós médicos, né, é mudar o modelo para que a gente possa reforçar a visão preventiva. Então é uma honra tê-la aqui e parabéns ao Marcos por essa sessão extremamente encaixada com a nossa nova visão. Nós não somos um lugar que coloca ou instala procedimentos. Nós somos um centro hospitalar envolvido com a geração de valor, e cuidar das pessoas significa ver aquilo que acomete a população, disseminar os bons conceitos de prevenção e ajudar os profissionais de saúde de forma multidisciplinar e, obviamente, com time, a prevenir esse tipo de agravo. Muito obrigado, é uma honra. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda, por favor. Ponto esse para onde? Onde que? Para cá? Pode também passar com o dedo. Ah, tá bom. Com esse? É, com esse. Talvez seja. É, para cá. Bom, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu fui muito bem acolhida aqui, elogiada. Estou bastante contente com isso. Aqui eu quero agradecer ao professor e o doutor Roberto Gamaschi. Lembrar que o título de especialista, Gamaschi, você suava muito, né? Eu vi o seu currículo. Eu pensei que você fosse até comentar isso. Foi muito, muito interessante. Foi um momento bem bom para a gente, né? De muita união, né? Muito esforço. E lembrar também que aqui o Procardíaco esteve há anos com um curso muito especial, que foi coordenado por vocês 3, né? Doutora Elizabeth, doutor Calil, doutor Roberto, um curso de especialização que deixou muitos colegas, né, geriatras, fazendo recebendo o seu título. Então, essa unidade aqui, ela é bem estruturada para essa parte, e a gente tem muitas pessoas idosas aqui, com certeza, internadas. Então, essa interação, viu, Roberto, essa ideia de especialista falar para especialista é uma ideia muito boa. Acho que deve ter outros encontros, né? Imagino que sim, esteja no planejamento, porque a gente ganha e o paciente ganha muito mais, né? Com a nossa orientação. Então, eu vou vir aqui mostrar uma tese que foi defendida em 2003, para servir de mote para depois a discussão com a plateia e os debatedores, né? Então, o título da tese é essa: Repercussões sociosanitárias da epidemia das fraturas do fêmur sobre a sobrevivência e a capacidade funcional do idoso. É sobre isso que esse estudo vai falar. Eu tive como orientador o doutor Mário Antônio Saeg, já falecido, uma pessoa que muito estimulou a mim e a vários de nós, né, uma pessoa muito importante na história da geriatria do Rio de Janeiro e do Brasil também, e a minha co-orientadora, que é a doutora Margarete Portela, que ela é engenheira e que fez todo esse trabalho estatístico difícil de ser feito, né? Eu recebi muita ajuda deles dois. Bom, nós conhecemos todos os dias, a gente vê na mídia, né, que o Brasil está em envelhecimento, não só o Brasil, mas o mundo todo, um envelhecimento populacional, e aqui, que nós já estamos por aqui, né, 2020, nós temos uma previsão aqui da idade das pessoas que vão alcançar, né? Do sexo masculino, a pessoa de 70 anos, ela tem uma expectativa de vida de mais 12, né? Para os homens, e para as mulheres, 14 anos. Quer dizer, é um envelhecimento muito substancial.
reforçando ainda, mostrando que 13% da população total ela é idosa, né, no Brasil, um número muito grande, o que coloca o Brasil considerado um país já envelhecido. E a esperança de vida ao nascer, novamente, reforçando, né, está 69,8 no ano 2000, passando para 74 no 2013. E o importante é que, para isso, nós temos que nos mexer, né? As demandas as demandas das políticas públicas, elas agravam, aumentam, né? E a gente tem que mostrar isso cada vez mais para que as autoridades possam ajudar a essa qualidade de vida do velho, que é isso que a gente está procurando. Eu estive vendo para alugar um apartamento, por um acaso, a gente não tem o menor preparo para receber uma pessoa idosa, nenhum, né? Com cadeira de rodas, então, nem pensar. Barreiras enormes, impossível. Então, a gente tem que mostrar cada vez mais isso. Então, na evolução demográfica, novamente, acentuando o crescimento das pessoas idosas, mulheres e homens, e aqui chamando a atenção que a população de 80 e mais é a que mais cresce, né? Então, ainda agravando mais esse nosso problema, que a gente tem que resolver. Então, no Rio de Janeiro, nós temos um grande percentual de pessoas idosas, comparado com o Brasil, tem 8,6%, no Rio de Janeiro, 10,7%. Então, nossa cidade ainda tem um grande número de pessoas idosas. Nós temos a fratura do fêmur, eu vou aqui chover no meu olhado, imagina, a incidência aumenta dramaticamente depois de 70 anos, né, e correspondem a 90% das fraturas cirúrgicas. Nós temos 2 tipos mais comuns, que são a do colo e a transtrocanteriana. As internações por fratura de fêmur no Brasil, nós temos um aumento substancial, quase dobra, de 2001 para 2015. Quero agradecer a doutora Elizabeth, que me forneceu esses dados. Então, a gente tinha de 24 mil, passa para 46, praticamente dobra, né, num período desse, né, das internações por fratura de fêmur. As fotografias são de pessoas que eu assisti durante eu vi essas pessoas durante a tese, então tem algumas fotografias. Na fratura, 17% das mulheres e 8% dos homens, eles vão sofrer fratura ao longo da vida. E, a partir dos 90 anos, claro que isso aumenta, porque o fator de risco importante é a idade, né, para fraturar. 33% das mulheres e 17% dos homens terão fratura de fêmur, e é uma causa importante de admissão na instituição de longa permanência após a fratura, porque a pessoa fica dependente, então acaba a família não tendo uma estrutura boa para ficar com essa pessoa em casa, e ela é institucionalizada. E a gente sabe de todas as complicações desse processo. A pessoa que sofre fratura de fêmur, ela tem 20 vezes mais chance de ficar acamada, com todas as suas complicações, e 2 a 4 vezes mais chance de morrer no primeiro ano. Os óbitos de fratura de fêmur no Brasil, a gente vê, nós temos de 4.879 casos, né, com 1.093 mortes. E a taxa da mortalidade aumentando com a idade, como sempre. Isso é em toda a literatura, né, não só nossa, claro, mundial. O envelhecimento, a pessoa mais velha, ela cai mais. Todo mundo conhece isso. E quer dizer, mas não valoriza muitas vezes isso. A gente tem cair não é normal, né? Então a gente tem que saber por que essa pessoa cai e evitar que tenham outras novas quedas. Isso é o mais importante. Ela cai por processos intrínsecos, que eu coloquei aqui como a instabilidade postural de exemplo, por processos extrínsecos, especialmente as barreiras ambientais. Ela, quando cai, somada à osteoporose, que também é muito comum nessa população, acaba tendo a fratura. E quando ela cai, ou quando ela tem fratura, ela tem um processo ruim, que dá medo de andar, ela pode ter dor, e se essa cirurgia não for bem sucedida, pior ainda esse processo. Então, com esses 3 problemas,
leva a pessoa idosa à síndrome da imobilidade. Então, a pessoa fica mais tempo acamada, com todas as complicações, né, de atrofia, de infecções e isolamento, depressão, e ela acaba num processo grande de comprometimento da capacidade funcional e levando à morte. O objetivo do trabalho foi investigar tanto a parte da sobrevivência quanto a capacidade funcional dessas pessoas. Então, eu verifiquei essas pessoas, eu fui in loco, só fui eu ver isso tudo, então é bem fidedigno esses dados. Eu vi essas pessoas quando elas estavam internadas, antes de operar, e vi essas pessoas 1 ano depois da fratura. Um processo bem interessante mesmo. Bom, nós analisamos aqui as curvas de opa, peraí, voltar. Foram analisadas as curvas de sobrevivência, né, para a fratura, e com os processos, quais os fatores estavam envolvidos, né, na sobrevivência, e quais eram também os fatores envolvidos para a capacidade funcional, como nós vamos ver. É como aqui, capacidade funcional, identificamos os fatores. Esse paciente aqui, eu vi isso em alguns, eles não tinham condições de andar, eles sentavam no tapete e iam se arrastando pelo chão. Então, tal dificuldade que a gente tem de manter essa pessoa em casa, né? Bom, foi um estudo prospectivo, né? Eu consultei os prontuários e consultei as pessoas. Então, eu falava com elas e com os acompanhantes para colher todos os dados. Antes de operar e 1 ano depois. Eu usei uma ficha que foi desenvolvida, uma ficha grande, com caracterização sociodemográfica, os medicamentos que ele usava e os dados referentes a esses tópicos: queda, fratura, que tipo de anestesia, que a cirurgia, quando é que teve alta, quanto tempo demorou, né, a reabilitação e o óbito. Vários dados eram colhidos, obviamente. Eu quis utilizar, no processo da entrada do trabalho, eu utilizei o CATS, que é uma escala de AVD para a gente, mas não era validada ainda em português, então eu utilizei esse teste, uma parte desse teste, que é o BOAS, né, Brasil Old Age Schedule, ele foi parcialmente retirado na faixa que media a capacidade funcional. Então, são 10 itens que a gente aborda tanto a atividade de vida diária, o autocuidado, quanto a atividade instrumental de vida diária. Foi esse o questionário que eu utilizei, no pontuação de 0 a 10, se a pessoa era independente ou dependente. Foi a coleta de dados 1 ano após a cirurgia, né, direto com o paciente, e tomando as informações, e eu vi essa pessoa. Então, eu também tinha a oportunidade de ver a capacidade funcional dela, né, porque eu estava junto dela e eu vi. A gente, então, para a análise dos dados, repetindo outra vez, nós vimos a descrição, nós vimos a sobrevivência e os fatores que interferiam tanto para a sobrevivência quanto a capacidade funcional após a fratura de fêmur. Dificuldades enormes, essa senhora ficou com um pequeno encurtamento, ela então resolveu, ela usava 2 tipos de sapato diferentes, um era mais alto do que o outro. Foi muito rico essa aproximação com as pessoas. Então, nós analisamos 4 hospitais, os 4 hospitais que mais operavam na ocasião, né, a parte ortopédica, e analisamos esses pacientes 106, 70, 40 e 30, com uma idade média bem elevada, 79,1, variando de 60 a 101 anos. Tinham 179 mulheres e 67 homens. E nós tínhamos de IMC um percentual grande de baixo peso, tinha um grupo normal, um grupo de obeso e uma perda de dados, um pouquinho. O local da queda, a maior parte caiu dentro de casa, né, no quarto, no banheiro e a caminho, né, do banheiro, e fora de casa um percentual menor da queda.
O tipo de fratura transtrocanteriana foi a dominante, óbvio que a nossa faixa etária era mais elevada, né? Então, mais comum essa fratura mesmo, tinha do colo direito e do colo esquerdo também. O tempo médio entre a fratura e a cirurgia, aqui a gente vai denunciando essas coisas, que é uma barbaridade, que é uma cirurgia que tem que ser resolvida praticamente de imediato, né? A gente tem um tempo imenso entre a fratura e a cirurgia, demora, exame perde, o parecer da ortopedia, da cirurgia, da cardiologia, né? O risco cirúrgico demora muito. Isso foi uma parte muito importante de demora para acontecer essa cirurgia. Então, a gente teve imenso espaço, né, de até a pessoa conseguir ser operada, o que piora a situação da pessoa, né? De resultado, nós vimos a capacidade dessas pessoas antes e depois da fratura. Então, de 246 pessoas que foram analisadas, sobreviveram 154, morreram 92 antes de um ano, e nós vimos que a pessoa, os sobreviventes, eles tinham uma capacidade funcional boa, né, antes da cirurgia, e depois da cirurgia caía, essa capacidade funcional se comprometia mais após a cirurgia. A sobrevida deles, 23,6 morreram até o final do 3º mês, é muito grande o percentual de morte nos 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses também, imensa o percentual, e a idade das pessoas que morreram, maior, como era de se esperar, do que em comparação às pessoas que sobreviveram, né? As pessoas mais velhas, elas morrem mais. Aqui tem uma curva, né, de Kaplan-Meier, que mostra que no 3º mês, até o 3º mês, a perda das pessoas é enorme, né? A sobrevida cai muito, morre muita gente nos 3 primeiros meses de pós-fratura, e nos 6 primeiros, já 70% de mortalidade nos 3 primeiros meses. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é não deixar esses velhos fraturarem, né? E nós temos aqui também, em relação à perda da capacidade funcional, a gente tem a idade dos que sempre a idade maior quando piora, né? Os mais velhos pioram mais do que os mais novos, tiveram uma manutenção da capacidade funcional e o comprometimento maior na capacidade funcional do que dos mais velhos em relação aos mais jovens. Como conclusão, a gente tem o índice de óbito é bastante elevado, especialmente nos primeiros meses após o evento, como foi visto, né? De risco, na parte da sobrevivência, nós temos a idade, o sexo masculino, a menor capacidade funcional previamente ao acidente, o uso de inotrópico, o delírio, que é difícil no prontuário, né? Eu tive muito prazer de ver, porque eu analisava os prontuários também, né, depois, para ver o que tinha acontecido na cirurgia e tudo, né, o tipo de anestesia, as complicações. E tinha eu entendia de que a delírio eu marcava como tinha na evolução, confusão mental, né, distúrbio do comportamento depois da cirurgia. Mas teve um único diagnóstico, e era um colega, depois eu vi o carimbo, era um geriatra, que ele deu o diagnóstico de delírio. Quer dizer, o delírio é um fator de risco, né? A gente sabe, todo paciente que delira durante uma internação, ele tem um prognóstico pior, né? Não é só com a fratura. E eu tive fiquei toda a prosa de ver que foi o geriatra que deu o diagnóstico de delírio, que os outros profissionais, pelo menos, não escreviam que era, né? Como fator de proteção, nós tivemos a obesidade, o tipo de anestesia geral, que a maioria fez raquianestesia, mas a anestesia geral pareceu que protegeu mais, o uso de bloqueador H2, que o doutor estava conversando comigo agora, antes, e a possibilidade de fazer fisioterapia também foi melhor para a sobrevivência dessas pessoas.
Na capacidade funcional de risco, também é mais ou menos, são os mesmos fatores, a idade, a menor capacidade funcional prévia ao acidente, baixo peso, ser portador de catarata, tem instabilidade postural prévia pela queda, né, porque isso promove queda, e a fratura transtrocanteriana também, do lado esquerdo, eu acho que foi um achado, né, vocês podem me dizer melhor. Protegeu o uso de antibiótico, né, evitou infecções, então a pessoa pôde voltar bem. Bom, para finalizar, também agradeço, esse slide foi fornecido pela doutora Elizabeth para mim, bem no dia, para a defesa da tese, que é um ditado de 2.000 anos antes, 2.600 anos antes de Cristo, um ditado chinês que dizia que os médicos inexperientes tratam as consequências. Os médicos medianos tratam a doença já instalada. E os grandes médicos previnem a doença. E é para isso que nós estamos hoje, vamos discutir o assunto, para que a gente previna. Já vimos do grande problema que é a pessoa que fratura o fêmur, e esses fatores, eles podem ser prevenidos, porque a maior parte é por osteoporose junto com queda. Então, esses dois fatores, eles são preveníveis e a gente está deixando de fazer. E aqui não posso dizer uma crítica, mas a gente vê, após a alta, a gente não encontra a prescrição de medicamentos que possam, uma orientação para a pessoa receber, para que ela não frature uma segunda vez. É comum a gente ver mais do que uma fratura na pessoa mais velha, né, por falta de orientação. Se a gente teve aquele doente na mão, já tem o problema, a gente deve sim fazer por escrito, porque esse é o nosso papel para evitar maiores problemas. Agradeço a atenção, muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Silva, se podia sentar a mesa ali. Eu vou começar com uma pergunta que é muito importante para mim. Na sua tese, a senhora falou que achou que a anestesia geral foi um fator de proteção. A senhora conseguiu confrontar esse dado com outros achados na literatura? Alguns outros trabalhos tiveram esse mesmo... Não, eu não encontrei isso na ocasião, né? Na ocasião que foi feito, eu não encontrei esse paralelismo em outros achados. Isso nós encontramos, eu não tenho a explicação exata, não tenho uma explicação sobre por que seria, né? Porque a gente até pensa ao contrário, que a anestesia geral, do que a gente conhece, seria pior para a pessoa. Mas no nosso grupo, e são estudos pequenos, né, que a gente não pode derivar para mais, né, e eu não encontrei paralelo nisso na literatura na ocasião. Eu queria fazer um comentário. Em primeiro lugar, eu não canso de parabenizar a Silvinha por essa tese, que foi espetacular. E ela não falou, mas é um esforço incrível dela de visitar pessoalmente cada paciente. Ela ia na casa dos pacientes, subia morro, fazia coisas inimagináveis. Então, ainda podia, né? Agora, uma tese... se fosse hoje, não poderia fazer mais isso. Mas é uma tese admirável mesmo. Eu só queria pontuar rapidamente dois aspectos. Há cerca de 30 anos atrás, eu fui convidado para montar um serviço de medicina interna de pré e pós-operatório no INTO, Instituto de Traumatortopedia, e desde então a gente tenta entender melhor o fenômeno da queda, da fratura, e a gente tenta não só privilegiar os aspectos preventivos, como também otimizar da melhor forma possível a cirurgia, né? Tentando fazer com que o paciente fique o menos sequelado possível. Então, em termos assim, de prevenção, existem algumas coisas míticas que a gente gosta sempre de comentar, que é o seguinte: em primeiro lugar, a maior parte das fraturas, ela ocorre sem que o indivíduo tenha osteoporose. Então, a osteoporose, ela não é uma condição sine qua non para a fratura. Na verdade, eu não me lembro agora da estatística, mas eu creio que 50%, 60% das fraturas ocorrem sem critérios densitométricos para a osteoporose.
mesmo porque a densitometria não é um método que avalie a resiliência óssea, ele é um método que dá densidade. Às vezes o indivíduo não tem osteoporose, mas ele tem uma fragilidade óssea que o predispõe à fratura. Então, a osteoporose, claro, ela tem que ser tratada, mas toda essa atenção e todo o privilégio que se dá ao tratamento da osteoporose como medida preventiva tem muito a ver com a indústria farmacêutica, que tem interesses evidentes na medicação para o tratamento da osteoporose. Um outro aspecto também é que quase que a totalidade das fraturas de fêmur, ela ocorre por queda. Então, ocorre quando o indivíduo cai. Estão aí os nossos colegas ortopedistas para atestar isso. O indivíduo, quase sempre, em mais de 90%, ele fratura porque ele cai. Então, na verdade, seguindo esse raciocínio, o mais importante, se você quiser prevenir uma queda, é você trabalhar o indivíduo idoso no sentido de exercícios de musculação e exercícios de equilíbrio. O simples tratamento da osteoporose não vai prevenir a queda. Não vai. Isso não vai acontecer. Claro, vai diminuir, você tem que tratar a osteoporose. A questão da casa segura também é outro mito, porque a participação do meio ambiente na fratura, na queda e na fratura, é muito pequena. Talvez seja menos de 20% responsável pela queda. Então, a gente, particularmente, não acredita tanto em casa segura, a gente acredita no idoso seguro. Então, é muito mais fácil você corrigir um degrau, um piso escorregadio, dá muito mais mídia, inclusive, mas não é isso que vai resolver também a queda. É muito mais difícil, porque você convencer o indivíduo idoso a fazer musculação regular, tirar ele de casa, ou então contratar alguém para fazer em casa, treinos de equilíbrio, isso é muito complicado. É mais fácil você dar um remédio para a osteoporose e corrigir o meio ambiente, mas não é o principal que vai fazer aquele idoso não fraturar. E, por último, em relação ao tratamento, a gente aprende com essa experiência de INTO e de clínica privada, que o idoso tem que ser operado em 48 horas. Fraturou, você tem esse delta-T de 48 horas, que é um delta-T ótimo para operar. Passou disso, você começa a ter inúmeras complicações. E, infelizmente, nem todos os colegas clínicos compreendem esse aspecto. Então, eles não entendem que o ótimo é inimigo do bom. Então, começa a haver uma série de exigências. Não, esse eco não está perfeito, vamos compensar mais um pouquinho, vamos fazer mais volume, vamos fazer menos volume, vamos melhorar esse ritmo cardíaco. E realmente não é por aí. A gente só pode embarrear uma cirurgia de fratura de fêmur, que é uma emergência, quando a gente tem uma condição clínica muito, muito grave que impeça isso. Caso contrário, nós temos que botar esse paciente na mesa, operá-lo o mais rápido possível, porque o desfecho desse pós-operatório depende fundamentalmente desse intervalo de 48 horas. Só isso. Antes de passar para os outros, de novo eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a ortopedia e vou te provocar. O paciente típico do hospital procardíaco é o paciente anticoagulado, por comorbidades cardiológicas, por fibrilação atrial. Muito bem, esse paciente, você advoga que a gente coloque em sala no dia seguinte? 48 horas é um tempo muito bom. O dia seguinte são 24 horas. A maior parte dos novos anticoagulantes orais, né, a rivaroxabana, o Eliquis, que é a pixabana, e mesmo os inibidores da trombina, né, eles em 48 horas cessam seu efeito e você pode operar. Em relação ao indivíduo que é anticoagulado com marínico, se ele não, em 48 horas, não baixar significativamente o INR dele, você pode neutralizar isso, você pode usar a vitamina K. Então, mesmo o indivíduo anticoagulado, não existe motivo para você postergar por mais de 48 horas. E agora o Pradaxa já tem um antagonista, né? Mas já tem um antagonista, mas o hospital é outra coisa. E uma coisa que chama a atenção, que a tese da doutora Silvia, a tese de doutorado dela, que ela apresentou também, que o levantamento foi feito na rede pública, todos os hospitais públicos. Então, infelizmente, quer dizer, eu acho que naquela época estava um pouco melhor do que agora, né, Silvinha? Um pouco melhor, estava melhor. Quer dizer, hoje o negócio está pior ainda, né? Hoje,
a gente for fazer esse levantamento que a Silvinha fez, e como disse o Salo, eu conheço a Silvinha há muitos anos, Silvinha é uma irmã, quer dizer, a gente sabe nessa aula que a Silvinha é obstinada, e ela ia na casa dos doentes, via paciente que se arrastava em cadeira, via doente que botava a tábua no chão, se arrastava em tapete também, em tábua. Por quê? Pela limitação de função subsequente à cirurgia. E isso é muito ruim, porque vocês viram que vocês viram a Silvinha numa casa de favela, de tijolo, né, amostra. Quer dizer, esse problema a gente também tem muito grande, que as pessoas não têm acesso a uma fisioterapia depois, não têm acesso a uma condição de reabilitação melhor. Então, essas pessoas perdem muito da sua funcionalidade. E é o que a gente mais briga em geriatria, é pela manutenção de função, que a pessoa tenha uma boa função até próximo de morrer. Né? Que a gente consiga fazer a pessoa ser independente e autônoma até próximo da morte, ou seja, que tenha independência física e autonomia para resolver, né, do ponto de vista de decidir. Né? Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que a Silvinha chamou a atenção, que eu queria ratificar, é o seguinte, aqui também vai a gente puxa a brasa para o geriatra, né? Que o geriatra, a gente no consultório, a gente frequentemente tem um modelo, eu tenho no computador, que a gente dá ao doente, o doente que tem tontura, o doente que tem instabilidade postural, o doente que precisa de auxílio para caminhar, a gente dá uma instrução escrita de prevenção de queda. Então, isso faz parte da consulta geriátrica. Não é só examinar o doente, dar remédio. Esses aspectos de prevenção, de reabilitação física, de prevenção de quedas, prevenção de acidentes domésticos e de reabilitação cognitiva, isso faz parte da obrigação de todo mundo que atende o paciente idoso. Então, a coisa não flui só no aspecto do... o Evandro estava dizendo, o procardíaco está se dedicando ao trauma, mas tem que ter uma forma de tratar esses doentes, operar nesse prazo útil, e, aliás, chamar a atenção que o INTO, também louvável dizer isso, já tem protocolos com os novos anticoagulantes já há muito tempo, já há vários anos, talvez tenha sido o pioneiro de usar rivaroxabana, né, e da bigratana no início já, quando apareceram essas drogas, que hoje estão formalizadas, elas estão oficializadas na prevenção de tromboembolismo pós-operatório, de fratura de fêmur, de joelho e quadril. Então, isso é importante que a gente lembre, né? A varfarina é uma droga barata, é uma droga muito boa, mas que tem mais implicações, às vezes, de sangramento do que os novos anticoagulantes. Então, a gente tem que pensar que o paciente que tem um comprometimento, do ponto de vista de ortopédico, ele tem todo um comprometimento geriátrico. Então, ele deve ser acompanhado pelo geriatra. Só pegando esse gancho, a Silvia mostra num relato dela, até no capítulo de um estudo, acho que está até no próprio manual, um estudo feito no Brasil, estudo Brazos, em que a grande maioria das pessoas que são admitidas com fratura, pelo menos 50% deles, saem do hospital sem nenhuma orientação em relação a cuidados com osteoporose. Foi um estudo Brazos, né? Foi isso. E realmente chama a atenção, acho que essa é a finalidade maior que haja essa interação para que seja feita uma orientação, especialmente em relação à osteoporose, em relação à prevenção, avaliação multidimensional em relação à queda, né, com todos os fatores que estejam envolvidos, como o Salo falou, não só questão de orientação em relação à questão de orientação da casa, que não surte o efeito, mas da fisioterapia, da visão. Ele até tem um trabalho que uma vez mostrou que foi o cuidados em relação à visão, fisioterapia e a fisioterapia e cuidados domiciliares em conjunto possa ter um efeito, é até o tema de uma aula dele. Mas uma coisa assim interessante, esse trabalho foi feito dentro de um sistema público, né?
em que a gente sabe que existem questões sociais, todos falou até mesmo em relação a aspectos nutricionais. Um dos aspectos que ela falou dos fatores independentes relacionados à má evolução é o baixo peso. Das poucas coisas, dos poucos órgãos que acho que se beneficiam alguma coisa em relação ao excesso do peso, se não for o único, né, dependendo, é o osso. Não, o osso da pessoa de maior peso é um osso um pouco mais, isso é a própria literatura, é um osso mais, que tem uma densidade maior. Então, o que eu pergunto é o seguinte a você: você acha que isso dentro da comunidade, essa questão social influenciaria na evolução, caso essa amostragem fosse feita em diferentes lugares? Com certeza, a pessoa com uma alimentação melhor, né, vai ter sobre todos os aspectos. Se tiver 50% o grau de comprometimento do CATS das atividades de vida diária, isso é muito grande. Não, mas não é para a pessoa ficar obesa, né, porque obesa é ruim. Né, mas realmente a pessoa mais magra, a gente vê isso no nosso dia a dia. Muito Roberto, frágil, né? Roberto, então, em relação à obesidade, eu queria lembrar dos sapatos sim, também, vocês viram? Eu não sei se deram para Em relação à obesidade, sim, obesidade mórbida é uma coisa. Mas o velho gordinho morre menos que o velho magro. É melhor ser velho gordinho que velho magrão. E uma coisa que você falou, que em relação à densidade do osso, do magro e do gordo, a gente tem um recurso que o Saulo começou a falar, que é fundamental. Você pode orientar o teu doente a fazer exercício em casa, sem que ele vá para a academia, que é uma coisa que pode ser feita de forma barata. Tem muita gente, eu tenho um paciente que ele faz musculação com os braços, com 2 latas que ele enche de areia, põe num cabo de vassoura e faz exercício com aquilo. Quer dizer, o doente deve ser orientado que ele tem que ter atividade física. A atividade física é fundamental para tudo. Quer dizer, vive mais quem tem mais atividade física. Isso aí é fundamental. E ele vai ter mais defesa no osso se ele tiver uma musculatura melhor. Ele vai cair, vai ter um colchão muscular que vai proteger também. Então, isso é fundamental que seja feito. E uma coisa só da observação da tese da... Tá bom, vou fazer ele aqui, já vou te dar. Que é fundamental, tem que a Silvinha mostrou ali, que morreram mais pacientes que faziam uso de inotrópicos. Provavelmente tinha um grupo de pacientes que já tinham algum problema cardíaco, como você falou, defendendo a paciente do procardíaco, né? Paciente que tem mais insuficiência cardíaca. Então, são pacientes que são mais morredouros mesmo, tem necessidade de uma proteção muito maior, de uma orientação no pós-operatório muito mais intensa do que o paciente que tinha menos comprometimento. Vasilique é fisioterapeuta, Silvinha. Então, eu acho assim, que o trabalho feito em casa, né, de musculação, de exercício em casa, é muito bom. Mas eu acho que o idoso saindo de casa é muito mais interessante, porque ele tem contato com outras pessoas, né, e a parte social acho que é muito importante para isso também. Né, porque em casa é um estímulo para ele sair, eu acho que ele se sente mais vivo, né, e muito mais em contato com outras pessoas. Né? Então, acho que, assim, a não ser que realmente ele não tenha condições de sair, mas acho que estimulá-lo a sair de casa para fazer uma atividade física é muito importante. É importante, claro. Tem outros estímulos. Do lado de fora é diferente de dentro de casa, né? Você tem muito mais... Eu queria dar uma palavrinha. Primeiro, evidentemente, enaltecer a instituição Procardíaco, o Evandro e os colegas Roberto, os colegas geriatras, a doutora Elizabeth e a doutora Silvia. Eu quero, inclusive, ressaltar o que a doutora Silvia falou, a profilaxia, são os cuidados para não cair. Porque para o cardiologista, por exemplo, como eu, né, que atende 90% ou mais no consultório de idosos com 85 anos para cima, então, às vezes, eles estão assim estáveis, bem, em todos os aspectos, com várias drogas, com muitas comorbidades, e de repente, uma queda acaba com tudo isso.
Então, a prevenção é fundamental. Outra coisa que os colegas ortopedistas, também é importante eles saberem isso, é que eu trabalhei 35 anos, exatamente, no Hospital Municipal Miguel Couto. Então, existia essa mini e saudável guerra entre ortopedistas e cardiologistas no risco cirúrgico. Então, os ortopedistas iam com a gente, puxa, libera a paciente, só que cardiologicamente elas estavam instáveis. E nós tínhamos medo. Agora, é claro, se nós tivéssemos essa conscientização que o colega passou, o colega de 48 horas tem que operar, como o doutor Nova Monteiro falava, ele ia com a gente, tem que operar logo, mas doutor, ela está em plena insuficiência cardíaca, tal. Então existia exatamente essa pequena, mini e saudável guerra. Então eu quero ressaltar esses problemas todos, principalmente o que a colega Silvia falou, é a prevenção. É, como a colega Elizabeth falou, é exatamente passar para os pacientes os perigos da queda, porque é uma frustração imensa. Você tem um paciente de 90 anos bem compensado, estável, com 10 drogas, e cair e vai tudo por águas abaixo. Então, eu queria enaltecer essa sessão por esses motivos todos. Não, só que eu seria... Você vai falar, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta. Eu quero botar só uma situação clínica, já que a gente está falando sobre a consequência da queda e a prevenção. Queria que você falasse, depois a Beth, mais, um octogenário que a gente atendeu, operou aqui no hospital, como manusear, já 83 anos, osteoporose desses doentes, TT alta com alendronato, a gente vai sair cálcio, saindo da cálcio suplementar regular, além de vitamina D. Então, como manusear a orientação farmacológica em relação à prevenção futura de novos eventos no octogenário pós a intervenção? Ouvir a opinião dos geriatras. A minha opinião pessoal, e o que eu vejo nas recomendações dos guidelines, é que acima de 75 anos, você não ganha mais massa óssea densitométrica. Né? Agora, depois de uma fratura de fêmur, de vértebra, é muito difícil você não deixar a pessoa sem um alendronato ou outra reposição. Em relação ao cálcio, eu acho que também nessa faixa etária, acho que não vai ter tempo suficiente, não vai ter timing para repor a estrutura óssea. O que sim está demonstrado é que a vitamina D ela pode ajudar, porque ela melhora a força muscular também, estabilidade do paciente, previne inclusive quedas. Agora eu queria falar de um aspecto que eu acho que é fundamental, que nós clínicos temos um papel importante aqui, é na prevenção, na tentativa de prevenção do delírio desses pacientes. Porque esse paciente cai, vem para o hospital, fica parado numa cama, num ambiente inóspito para ele, com uma sonda vesical que impede ele de sair da cama, com dor, com pessoas estranhas, com alteração de ciclo circadiano, e esse paciente começa a delirar. Quando ele começa a delirar, a primeira coisa que se faz é fazer um aldol, esse paciente fica sedado, e com todas as complicações da sedação. Então, acho que o clínico, o geriatra, o médico assistente, tem que ter um trabalho assim, porque isso é que dá M no final das contas. Esse delírio é o que atrasa o paciente, é o que estressa a família. Então, a gente tem que correr para retirar esse catéter logo vesical, tem que mobilizar esse paciente, tem que botar a família dentro do quarto com esse paciente, para ele ter um referencial de alguém conhecido às 24 horas. A dor tem que ser combatida fortemente
tentando reduzir essa... Eu já vi coisas assim, dramáticas. A cirurgia foi tudo bem, foi operado no tempo certo, mas o paciente ficou tempo demais na cama, ficou sozinho, ficou com dor, e aí tudo foi por água abaixo, o paciente acabou tendo milhões de complicações. Por essa sedação excessiva, broncoaspira e outras complicações mais. Então, esse aspecto do delírio, acho que tem que ser... É uma cultura que nós temos que propagar essa cultura. Nós, como geriatras e clínicos, temos que propagar essa cultura da prevenção do delírio. O delírio tem que ser pesquisado, quer dizer, a enfermagem, assim como faz sinais vitais, ela tem que fazer prevenção do delírio, tem que checar o delírio. Tem que fazer o teste. Nós temos grande parte de problema isso, né? A gente tem que cuidar da nossa prescrição, sabe? E pedir para quem já teve internado sabe como é que é. Você não consegue dormir, porque entra para verificar a pressão arterial, sei que, e por nossa culpa, a gente bota PA de 6 horas, de 4 horas. A gente tem que deixar, sempre que puder, e fazer força para isso, livre, para ninguém entrar no quarto, entre 12:30 e 6 horas da manhã, porque entra a moça para limpar o banheiro, entra para verificar, isso é horrível. Então, a gente tem que procurar, essa orientação é fundamental para evitar o delírio, né? Outra coisa que a gente tem que fazer também é examinar o doente. A gente tem que examinar o doente. Examinar o doente é examinar da cabeça até o pé, independente do que ele venha, hein? Pois é. Ela está lembrando de uma colega que a gente... que outras pessoas também já conhecem outros tipos de... Pessoal que chega na porta do quarto, fala, como é que é? Tá tudo bem aí? Tá, tudo bem, vai embora. Ele não pode, né? Então, exame digital. Mas a gente tem que examinar e orientar, essa orientação que a gente entrega por escrito. Eu não chamei atenção ali, mas eu só tive pouquíssimos pacientes que não estavam de sandália havaiana, porque a população pobre, tudo anda de sandália havaiana. A gente tem que orientar, o calçado é um fator importantíssimo. Então, somos nós que temos que dizer, né? Para que a pessoa use, porque sandália não pode. Velho não pode usar sandália nem dentro de casa. Tem que ter o calcanhar fechado para o pé não sair e cair, porque isso é uma causa de queda que às vezes não identificada, né? E tinha outra coisa que eu ia falar que eu estou sem papel. Incontinência urinária também? Tem incontinência urinária, aquela correria para ir ao banheiro e também às vezes escorrega na própria urina, né? Então a gente tem que dar essas orientações, tem muitas orientações para fazer. Em relação dos medicamentos, né, Calil, para fazer. Até quando a gente trata a osteoporose? Tem orientações, né, daquela NOF, né, Nacional, Fundação de Osteoporose. A gente pode tratar a pessoa até 90 anos, viu? Tudo depende de qualidade, que atividade aquela pessoa tem, né? Se aquele organismo funciona como uma pessoa mais jovem, né? Você tem que tratar mesmo. Você vai fazer medicamento, o que a gente está usando mais, até o pessoal da Sociedade de Osteoporose, né, é o denosumab, né? Não estou fazendo aqui propaganda, não tenho até no motel, não tenho nenhum, zero, não recebo nem propagandista no consultório, não por ser contra, mas pela ocasião que está acontecendo. Então, porque é uma injeção a cada 6 meses, você faz ali e é muito confortável, né, para ele. Então, depende da capacidade funcional da pessoa. Até quando você vai tratar essa pessoa, vai depender de um todo. Não é só a idade, cortou ali, não, de 75 não vou mais fazer. Né? Não é assim. É uma expectativa de vida. Como é que a pessoa está inteira, viaja. Tem gente que aí você vai fazer o tratamento dela. Mas não precisa ficar fazendo cálcio, vitamina D precisa. E exercício, pegar um pouquinho de sol, precisa mesmo. Mas o cálcio, você pede para na alimentação a pessoa forçar um pouco mais, né, os alimentos, né, que tenham cálcio. E pode fazer um denosumab, pode fazer. Só uma observação em relação ao que a Silvia falou. O Procardíaco tem um protocolo de prevenção de delírio, o que é um diferencial entre muitos hospitais que não têm, nem se preocupam com isso. Eu tive um paciente algum tempo atrás internado, não foi aqui no Procardíaco, que teve uma isquemia cerebral transitória e foi internado no CTI.
Quando eu fui ver, como é que é, senhor médico, como é que o senhor está? Eu disse, doutor, eu não sei, eu estou aqui no popular. Eu estou dentro do engradado, na cama, com as laterais, né? E aqui é engraçado, eu acordo, eu não sei se é noite ou dia. Aí eu penso assim, médico, você tem que dormir ou tem que ficar acordado? E de vez em quando passa um negócio aqui no corredor, aí eu levo aquele susto, acordo. Ou então, um cara que está lá na ponta de lá, grita na outra ponta, ó, fulano, para trás, não sei o quê. E esse paciente entrou em delírio, esse paciente acabou fazendo um AVC hemorrágico de grande intensidade, faleceu. Mas isso é uma demonstração do que o paciente sente. E uma coisa essa é uma crítica que eu faço a todos os hospitais, todos os CTIs. Ninguém tem respeito pelo silêncio com o paciente. E outra coisa que devia ser abolida de âmbito hospitalar, pela atenção que a gente precisa dar ao paciente, é permitir ficar com o zap-zap no hospital. O cara entrou no hospital, devia ter um lugar que deixasse o telefone guardado. Porque o paciente deixa, às vezes a equipe deixa o paciente porque está no telefone. Isso é muito comum. Eu vou também falar um pouco da experiência pessoal em relação ao tratamento de osteoporose acima de 75 anos. Eu não tenho trabalho científico publicado, nenhuma estatística específica, mas posso te dar um depoimento de consultório. Eu trato pacientes depois dos 75. Uma coisa que alguns trabalhos mostram que é muito interessante, pacientes em quadros de osteomalácia, em que você faz reposição de vitamina D e cálcio, esses pacientes têm uma melhora de massa óssea muito rápida. Com 1 ano, 2 anos, você vê uma subida muito grande. Basicamente, provavelmente pela capacidade que você permitiu ao paciente de mineralizar uma matriz pobre em cálcio prévia. Então, normalmente a gente não faz diagnóstico de osteomalácia por densitometria, né? O mecanismo de fragilidade óssea é outro. Em relação a quedas e capacidade, o que o Saulo falou antes, muitas vezes você tem uma boa massa óssea e o paciente se quebra. E a gente tem visto falências e fraturas em pacientes muito jovens, né? Então, falando de fraturas em geral aqui, principalmente mulheres jovens com ou distúrbio alimentar ou eventualmente que tem uma dieta, digamos, ou tendendo ao vegetariano ou sendo efetivamente vegetariano, é muito difícil ser vegetariano, né? A pessoa tem que dar trabalho, né? Ser vegetariano, né? E a pessoa que opta assim, não como mais carne e de repente não faz toda uma alimentação que vai dar a quantidade proteica suficiente para ela ter uma boa massa óssea. Então, a importância aí da alimentação, eu concordo com você, sugerir o uso, aumentar lácteos, aumentar alimentos ricos em cálcio. Lembrar que é importante também acesso à proteína, né, e exposição ao sol. Como a Vasiliquim falou mais cedo, quando você sugere que o paciente saia de casa para andar, você já está melhorando o nível de vitamina D dela, né? Sempre lembrando que ela não deve andar pela sombra. Uma pergunta, então, específica aos geriatras. Vocês usam teraparatida para tratar osteoporose? Sim, não, e caso afirmativo, em que situação? Ela tem critérios muito estritos, né? A própria Lilly, ela estabeleceu, quando lançou, ela viu que, pelo custo da medicação, ela estabeleceu osteoporose grave apenas e refratária a outros medicamentos como critério para uso de teriparatida. Então, agora com o lançamento de drogas como o denosumab, por exemplo, que é uma droga osteoformadora também, além de antirreabsortiva, também é osteoformadora, fica muito mais prático a gente usar o denosumab, que tem muito menos efeitos colaterais. E os resultados são muito bons. Eu acho que a osteoporose ela tem que ser tratada... a comodidade, porque é 6 em 6 meses, uma injeção subcutânea a cada 6 meses. Então, hoje em dia nós temos facilidade, tem drogas venosas, bifosfonatos venosos também, entendeu? Que a gente pode usar uma vez por ano. Então, como ácido zoledrônico. Então, hoje em dia não há motivo para não se tratar realmente a osteoporose. Agora, a pessoa que for tratar, ela deve se informar sobre a droga que ela está usando, porque
além dos possíveis efeitos colaterais, existem, por exemplo, no caso dos bisfosfonatos, existem períodos de descanso, para que o osso possa se recuperar um pouco, porque ele é um antirreabsortivo, então o osso, às vezes, ele precisa de um período sem o antirreabsortivo para poder fazer a tarefa reparadora dele, corrigir microfraturas. Mas, então, quer dizer, muita gente usa de uma forma assim, a gente vê muitos colegas de várias especialidades usando ad eterno. O indivíduo, você vê que o indivíduo ele realmente não tem uma informação precisa sobre isso, e não pode ser assim. Agora, volto a dizer que o mais importante de tudo é a musculação e o treino de equilíbrio, que são, assim, em termos de iniciativas preventivas de queda, são as mais eficientes. Obviamente, a mais eficiente de todos é a medida multifatorial. Você mexe em tudo, mexe na visão, mexe nas drogas, né? Não sei se foram citadas já as drogas antipertensivas, por exemplo, que às vezes são usadas de uma forma excessiva, drogas hipnóticas, drogas neurolépticas, todas essas drogas podem influir nas quedas. Então, otimização da medicação, visão, fatores externos, casa segura, e principalmente a prevenção do ponto de vista de fortalecimento de musculatura e de equilíbrio. Quando você toma tudo isso junto, o colega comentou aí o que fazer, é tudo junto. Então, os métodos mais eficientes, os trabalhos mais eficientes que mostram a prevenção da queda, são os trabalhos justamente que aplicam medidas multifatoriais. Marcos, só um detalhe, quando fala em relação a esse ponto de corte, né, eu acho que uma das coisas que a gente mais que vê muito nos encontros de geriatria, nos congressos, uma tendência a se eliminar um pouco essa questão dos pontos de corte de realização de procedimentos em geriatria, de rastreamento de doenças, de investigação de neoplasia, de tratamento de osteoporose. O fator principal a ser considerado é a expectativa de vida que você tem de vida, que é completamente diferente de ver um octogenário ter uma expectativa de vida, né, de menor do que 5 anos, e um paciente. E para isso a AGA, né, a avaliação geriátrica ampla, avaliando toda a funcionalidade do indivíduo, pode ter um impacto muito grande sobre a decisão, mesmo na emergência, né? Então, e outra coisa interessante, assim, a gente está falando muito sobre o osso, mas assim, hoje em dia tem-se até a associar o termo, né, osteosarcopenia, né, músculo junto com osso. A gente cuidando do músculo, a gente está cuidando do osso. Então, isso que está falando em relação ao exercício, trabalhar o músculo, exercício de resistência, né, musculação, o quanto a musculação é importante, né, para esses pacientes, junto com a nutrição, com suporte nutricional em conjunto. Fala o conceito de dinapenia, né? Porque você às vezes tem, conforme você falou, uma massa muscular aparentemente razoável, mas você não tem força. Então, esse conceito que emergiu mais recentemente foi a dinapenia. Eu acho que a gente tem que diferenciar dois grupos grandes aí. Um é o paciente que você está acompanhando, ele nunca caiu, nunca fraturou, e você, uma hora você tem que decidir se vai parar ou se vai continuar. Entendeu? Essa coisa de expectativa de vida é muito bonito na teoria, mas o que é a expectativa? O que é? Qual é a minha expectativa de vida? Quando o cara está na minha frente? Não sei, eu não sei. É o chute. Então, então, o que tem de dados, né, não sou eu que estou inventando, é que aos 75 anos você começa a ter, já não tem mais sentido, você não vai repor mais esse osso. Então, seria a hora de você pensar em tirar. Isso é um grupo. O outro grupo de pacientes é o paciente que já caiu e já fraturou. Isso existe evidência que você tratar osteoporose, você previne uma segunda queda, uma segunda fratura em 30%. Então, para esse grupo que já caiu, já fraturou, existe evidência científica, de que você reduz a segunda fratura. Mas você chega uma hora que você tem que decidir, você vai ficar mantendo esse bifosfonato até quando? Eu acho que tem pessoas de 75 anos hoje que estão extremamente bem. E você colocar isso, unicamente a idade, como fator para interromper um indivíduo que tem pacientes que nadam, que fazem atividades... Não estão bem, mas que tem uma osteoporose, tem um risco,
associado, um risco incorporado de fratura elevado, deixar de tratar simplesmente porque ele chegou àquela marca de 75 anos, um indivíduo que tem uma funcionalidade bastante... Para isso você tem a AGA e avalia a função. Exatamente. Se é um doente que tem boa função e boa cognição, você investe tudo nesse doente, né? Ele tem boa funcionalidade, tem boa cognição, você investe mais nesse doente do que em outros, né? Pois não, ele está levantando. Duas coisas interessantes aí que foram ditas. Primeiro, assim, de 2003 para cá, a gente tem meio que uma revolução de procedimento anestésico, principalmente considerando o hospital público, tá? Então, hoje em dia, com bloqueio seletivo de nervo, cada vez menos se usa volume grande de anestésico numa raquianestesia, numa peridural em idoso. Então, acho assim que, com certeza, é muito mais seguro você fazer um bloqueio periférico do que você fazer uma anestesia geral nos pacientes. É uma coisa que é recente, as pessoas, assim, não é uma coisa nem disseminada entre os anestesistas, mas fazer bloqueio com ultrassom ou fazer bloqueio com estímulo plex, você consegue praticamente fazer uma fratura transtrochanteriana através de anestesia local e sedação. Então, isso diminui muito, é interessante porque diminui o volume de anestésico, o paciente vasodilata menos no pré-operatório, e, além disso, pós-operatório, em termos de dor para o paciente, ele consegue diminuir a dor em 48 horas, que é o clímax da dor. Então, você consegue botar o paciente em pé precoce, isso facilita muito. Outra coisa é que os implantes melhoraram muito também. Então, você consegue, um cirurgião habilidoso, ele consegue fazer uma fratura transtrochanteriana em 30 minutos. Então, com isso, ele consegue ter menos trauma cirúrgico, ele bota o paciente mais em pé mais precocemente e consegue ter isso aí melhora em todos os sentidos. Outro dado interessante que foi dito em relação à casa segura é que isso é assim, se você pegar revistas de trauma, eles falam isso de forma reiterante, né? É comum se dizer que a fratura do colo do idoso, a fratura do fêmur proximal do idoso, tanto do colo quanto a transtrochanteriana, são fraturas torsionais. Então, as fraturas que ocorrem previamente à queda. Tá? Tem um trabalho grande, acho que de 2009, do JBJS, onde eles botavam como se fosse um airbag ao redor do idoso para ver se diminuía a queda, diminuía índice de fratura, e não tem nenhuma diferença. Medíocre. Da mesma forma como corrimão em casa, tirar tapete ou coisa do gênero. Isso aí, a casa segura, ela tem um efeito marcante para a prevenção de outros tipos de fratura. Então, trauma em face, fratura de punho, que é a fratura mais comum no idoso, que são fraturas que a gente não leva em consideração porque elas normalmente não matam, mas elas são comuns e geram morbidade. Então, provavelmente a fratura no idoso ela acontece previamente à queda. A fratura do colo do fêmur é uma fratura do impacto, né, uma fratura por insuficiência, é um impacto do colo em relação ao acetábulo, e a transtrochanteriana é um trauma torsional. Então, o idoso ele torce o membro, ele gira o corpo ao redor do eixo, ele fratura e depois tem a queda. Tanto é que pessoas com consciência corporal grande, idosos muito lúcidos, eles conseguem relatar que sentiram a dor prévia à queda, ou sentiram um estalo, ou escutaram um barulho, ou alguma coisa do gênero. E a demonstração cabal disso aí é que você não vê nenhum resultado tornando o microambiente dele mais seguro em termos de redução de incidência de fratura. Bom dia, eu sou o Leandro Miranda, ortopedista. Queria fazer um comentário sobre o que o Calil falou, desses dois tipos de pacientes, que um seria o paciente com 75 anos, osteoporótico, que nunca caiu, e que esse talvez fosse o momento de parar de tratar a osteoporose de forma medicamentosa. Acaba que o ortopedista, e o segundo tipo seria o tipo que já fraturou. E a gente acaba que trata basicamente esses pacientes que já fraturaram, né? Muitas vezes a gente se depara paciente osteoporótico a partir de uma fratura. Às vezes o diagnóstico, até na última sessão que a gente fez aqui sobre fratura do radistal, com o Dr. Ronaldo Novaes, ele citou isso, que às vezes a fratura de radistal é a fratura que exatamente, é um preditor do diagnóstico de osteoporose. Então, a gente fica mesmo mais para esse lado dos pacientes pós-fratura. E quanto
ao que você falou da prevenção do delírio, é que eu queria parabenizar a doutora Silvia pelo trabalho dela, mas dá para a gente observar que foi feito nos pacientes em hospitais públicos, né? Então com pacientes do nível socioeconômico mais baixo. E uma série de medidas, a maior parte das medidas que foram faladas aqui sobre prevenção não são acessíveis para esses pacientes. E especialmente sobre esse caso do delírio, da prevenção do delírio, vocês têm alguma orientação sobre formas de prevenir o delírio no paciente dentro de um hospital público? Sim, mas eu digo no hospital público. Tirador? O próprio INTO tem protocolos de prevenção. E a primeira coisa é você botar um acompanhante do lado. Por quê? Bom, lá as enfermarias têm 2 leitos. Mas olha só, esse esforço que é feito lá pode ser feito em outros lugares também. A questão é que a humanização da internação e principalmente a colocação de um acompanhante do lado já previne uma série de coisas. Previne, por exemplo, a queda hospitalar. Não existe nenhuma maneira de você prevenir a queda hospitalar. Grade, por exemplo, piora. Contenção no leito, é uma barbaridade. Uma coisa que devia ser extinta. Então, lógico. Então, a presença do acompanhante do lado é vital para você prevenir delírio, para você prevenir a queda hospitalar, e a educação da equipe de saúde, que não é educada para isso. Eles não têm a menor ideia do que a Beth falou, da interrupção do sono, né, do respeito ao repouso, da agressão, do modo de abordar o paciente. Enfim, toda essa política de prevenção do delírio, ela não é difícil de ser feita e nem cara. É apenas uma questão de educação, né, e de vontade da administração. O acompanhante pode ser um familiar. Mas, em geral, tem alguém. A retirada do catéter vesical é uma coisa importantíssima, precoce, porque existe uma resistência também a tirar, porque você vai molhar a cama, o pessoal não quer ficar trocando lençol de meia hora, então você tem que ter, é uma briga que você tem que ter. Você tem que ter uma briga, porque tem que retirar o catéter, tem que tirar o paciente do leito, se ele puder sentar. Você tem que fazer analgesia, e esse bloqueio que ele falou é muito importante, porque você reduz o uso de drogas opioides e outras drogas que promovem o delírio, né? Os analgésicos. Então, essa medida, você não vai evitar todo o delírio, lógico, mas você vai melhorar bastante a sua taxa de delírio e, com isso, melhorar o prognóstico desses pacientes. Mas sobre essas medidas não farmacológicas. Muito bem. Já mostrou. Ter horas, saber que horas são, saber se é dia ou noite, respeitar o horário de sono. Tem coisas que é o rigor da orientação do hospital que vale. O funcionário foi gritando um para o outro, de ponto um corredor para outro. Isso é um absurdo, isso a gente vê com muita frequência. Você está na porta de entrada, o outro está lá no fundo. O doente está dormindo, acorda assustado. Isso é um desrespeito. E atenção à taxa de hidratação do paciente, também é muito importante. Pessoal, começa... muito obrigado a todos. Eu acho que foi das melhores sessões clínicas que a gente já teve aqui no Procardíaco. Como prometido, vamos ter o sorteio de 1 ou 2 livros. 1 livro? 2 livros. 2 livros. Então, a nossa convidada... Olha só, estão todos aqui, o papel é transparente, tá certo? A senhora não deve olhar. Por favor. Pode já pegar o primeiro aí. O primeiro a gente vai... Estamos sorteando o livro menor primeiro. Roberto, mostra o livro. Então, esse livro está sendo sorteado agora. Não vale? Pode... para outro? Pode saber. Então... então tá bom. Estabelecemos agora que é uma regra que se for os debatedores não pode. Tá bom. Ok. Maurício de Souza Rocha, doutor Maurício. Deixa eu lá. Doutor Maurício. Obrigado, viu? Aliás, foi um prazer vir nessa sessão, viu? Parece que eu estava adivinhando. Perfeito. Nós temos agora o sorteio, o que vai ser sorteado agora, doutora Elizabeth. Eu prometo que tratado eu entrego, deixo aqui, está comigo, a editora mandou, eu recebi ontem, mas eu vim sem carro, ele pesa 5 quilos, né? São 1.651 páginas, né?
É pesadinho, mas eu vou deixar aqui. Deixo com você, Roberto. Time Rocha. Parabéns. Puro de reportagem. Muito obrigado a todos. A sessão está encerrada. Eu convido a todos para almoçarmos aqui no Procardíaco. Muito obrigado. Obrigado.